Hudson Zanoni e a Flaviana. Na verdade, nós estamos muito felizes em recebê-los. Eles são pais do Kalel, da Melina e da Lili. Ele é missionário de tempo integral desde 2007, ator e palhaço. Olha que palhaçada, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Membro da Igreja Presbiteriana Vila Operária de Maringá, diretor do projeto Terapia da Alegria, Palhaços em Hospitais e da companhia de teatro Expressão de Amor. Vamos receber com alegria então o Hudson, ele vai estar ministrando a palavra nessa manhã, amém? Vamos receber mais forte, queridos. Abra o seu coração nessa manhã. Então nós vamos ter aí essa semana toda, se o seu filho, sua filha se encaixa, né, nisso, por favor, não deixe de participar. E eu quero agradecer também, desde já, nós estamos fazendo alguns testes, e um dos testes era os voluntários que poderiam se cadastrar para trabalhar, e foi muito bom, não foi, Esther? Então, você que colocou o seu nome para ser voluntário aí na semana quinta, parabéns, que você cada vez seja mais disponível, né? Então, nós decidimos que não íamos trabalhar com escala, e nós fomos surpreendidos com o número de voluntários, e é assim que nós precisamos funcionar mesmo. O voluntariado, queridos, é algo espontâneo, é algo que parte do coração, é algo que nós queremos intensificar, começar a intensificar nesse ano de uma forma muito mais forte. Então, todos vocês que deram nomes, você ainda não deu, mas nos surpreendeu o número de pessoas, foi muito bom, amém? Que Deus abençoe a sua vida, e você que não deu, dê em outras ocasiões, porque eu sei que você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Hudson, você está em casa, amém? Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar aqui. Essa caneca é minha, pastor. Que linda essa caneca, estou me sentindo no programa do Jô. Olha só que legal. Eu peguei o copinho aqui na minha humildade, né? Eu falei, vai que essa caneca é do pastor, né? Olha só, gente, que lindo, vou até tomar. Vai que a água já está ungida, né? Amém. Queridos, que alegria poder estar aqui. A convite da Esther, do Iraçu, nós estivemos já conversando já há alguns anos, né? Que bom que deu certo essa oportunidade. Você já viu nos vídeos, mas não vale a pena ressaltar para você. Você que tem crianças ou adolescentes que estão de férias, que você já não aguenta mais em casa. Essas aulas não voltam nunca, né? Eu sei porque eu tenho 3, né? Os primeiros 15 dias a gente aguenta. Depois é tão difícil, né? Tem que inventar programação, eles querem ficar no videogame até mais tarde, a gente não consegue fazê-los dormir tão cedo. Gente, essa semana foi feita para as suas crianças, para os seus pré-adolescentes. Então, se você ainda não fez a inscrição, ainda existem vagas, não são muitas, e você pode fazer depois ali aqui na loja de livros ali, né? E você garante esse tempo especial com as suas crianças e pré-adolescentes. É uma programação pensada com muito carinho. Já há alguns meses a gente tem orado e tem programado isso, por isso traga as suas crianças e pré-adolescentes, amém? Querido, como a pastora falou, eu sou missionário em tempo integral. Nos últimos anos Deus tem me levado para vários lugares do Brasil e do mundo também. Fizemos muitas viagens juntos com o Otávio, trabalhando aí com crianças. Estivemos na África junto, no Haiti, lá no Oriente Médio, trabalhando com crianças vítimas aí da guerra, né, refugiados. Mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre uma região, que é a Ásia. Uma região onde existem alguns países que sofrem com o tráfico humano, entre eles a Índia, o Nepal, Tailândia, Camboja. E eu queria mostrar para vocês algumas fotos antes de começar a pregar. Pode, por gentileza, colocar a primeira foto? Essa daqui foi uma foto que eu bati na última viagem para o Nepal. O Nepal é um país pequenininho. Em 2015 nós estivemos lá para socorrer as vítimas do terremoto. Mas quando chegamos lá encontramos uma realidade muito pior do que o terremoto, que é o tráfico humano. Para você ter uma ideia, a ONU declarou que cerca de 10 mil crianças por ano são vítimas do tráfico humano nessa região. Então nós chegamos lá e encontramos um país hindu. Essa é uma religião que a gente conhece muito pouco no Brasil, né? O hinduísmo. Mas só para você ter uma ideia, existem mais de 330 milhões de deuses no hinduísmo. Você consegue entender esse número? Essa foi a primeira foto da última viagem nossa. Nós encontramos uma fila que tinha mais de um quarteirão. E as pessoas viam na frente desse Deus, que é um Deus da colheita, pedindo chuva. Passa mais uma para mim. Essa outra foto eu encontrei num templo de cremação.
Lá no Nepal, as pessoas quando morrem, aqueles que têm dinheiro são cremados. E nesse templo de cremação nós encontramos ali um sacerdote na frente de outro deus hindu, que também deve ser um sacerdote. Eles chamam desses homens santos de sadhu, homens santos, são sacerdotes hindus. E esse homem estava ali, quando nós passamos ele estava naquela posição, nós visitamos aquela região, quando nós voltamos ele estava naquela posição. Eu fiquei olhando e eu olhei para um segurança que estava por ali, eu falei, quanto tempo ele fica ali? E aquele homem falou assim para mim, esse homem ele fica nessa posição, desde que amanhece o dia, o sol nasce, até o sol se pôr. Durante quanto tempo? Durante a vida toda. Então a gente vê muita devoção nesse país. E muitas vezes a gente vem na igreja um dia por semana e às vezes a gente acha que é o suficiente. Então eles estão seguindo um Deus errado, mas quem sabe na devoção certa, né, com o seu sentimento de devoção por esse Deus, mas um Deus errado. Imagina se tivermos essa devoção, um pouquinho dela. Pode passar mais um pouquinho sobre esses sadhus, esses homens santos. Pode passar mais uma. Essa é outra foto. Esse homem que está todo de cinza no meio, ele se cobre com as cinzas de cremação. Então após a pessoa ser cremada, ele vai lá e se cobre com as cinzas dessa cremação e é considerado um homem santo. Pode passar mais uma. Eu coloquei essa foto porque esse é um templo de macacos lá no Nepal. Você já deve ter ouvido falar que na Índia eles adoram a vaca, mas não somente a vaca. Existem templos que adoram ratos, templos que adoram macacos, entre outros animais. Mais de 330 milhões de deuses. E a Bíblia fala lá no Salmo 115, que diz assim, ó: o que diremos aos deuses das outras nações? São feitos de prata, de ouro, eles têm olhos, mas não podem ver. Lembra-se desse texto? Tem ouvidos, não podem ouvir, tem bocas, não podem falar, braços, nada podem fazer, pernas, não podem andar. E diz assim no final do texto: e seguindo aos seus deuses, eles se assemelham a eles, se tornam semelhantes àqueles que os seguem. Eles seguem a deuses errados e ficam parecidos com eles. E é verdade. Dá uma olhada, esse é um templo de macacos, pode passar mais uma. E esses são os seguidores dos macacos. Eles se sentam igual aos macacos. O rosto parece que afina e eles parecem macacos. A forma com que eles andam, com que eles comem, é parecido com macacos. Eu estive também num templo de ratos. É horrível. E eles ficam tão nojentos quanto os ratos. Então não esqueça de orar por esses povos hindus, que ainda não conhecem o Deus que nós seguimos, o Deus acima de todos os outros deuses, o Rei dos Reis. Amém? Pode passar mais uma. Finalizando aqui, nós estivemos nas montanhas do Nepal, lá no Himalaia, né? Lá perto de onde tem aquele monte enorme chamado Everest. Pode passar. O trecho foi difícil, mas num caminho muito bonito. Pode passar mais uma. E a gente já tinha andado mais de 8 horas de carro e já tinha caminhado mais de 4, 5 horas nessa montanha para chegar no topo onde tinha uma igreja evangélica. E no meio desse caminho, sem internet, sem energia, sem celular, sem nada, nós encontramos uma venda. E a gente estava com muita sede. E sabe o que vendia nessa venda? Pode passar mais uma? Coca-Cola. Eu sei que é engraçado. Eu também dei risada. Quando eu falei, eu quero tomar alguma coisa, ela pegou e apresentou para mim a Coca-Cola. Gente, eu já tive a oportunidade. Eu sei que isso vem de Deus. E Deus me levou para 35 países. E são os países mais pobres do mundo. Países da África, países mais pobres aqui do nosso continente, das Américas. Em todos esses países eu encontrei Coca-Cola. Em todos. O Eglisson estava comigo, nós somos um país chamado Burkina Faso, está entre os 10 países mais pobres do mundo. No meio daquela pobreza, sem energia elétrica, sem o que comer, eles nos serviram Coca-Cola. Isso fala muito comigo, eu não sei se fala com você. Porque às vezes a Coca-Cola chegou a lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. E isso me envergonha. No alto daquela montanha existia a Coca-Cola. Passa mais uma para mim. E quando nós chegamos lá no alto dessas montanhas, nós fomos recebidos com um povo que fez assim com a mão e disse para mim uma palavra em Nepali:
Bom, você já deve ter ouvido falar que no costume hindu, eles fazem essa posição e um cumprimento deles é o namastê. Você já ouviu falar sobre isso? Já viu muitas vezes na TV, já falei com o pastor e com a pastora, também estiveram lá na Índia, e eles falam namastê. Namastê é um cumprimento, é bom dia, boa tarde, é obrigado, eles falam namastê para tudo. Mas etimologicamente, a raiz da palavra namastê significa: o Deus que habita em mim, ele saúda, ele cumprimenta o Deus que habita em você. Eles acreditam em 300 milhões de deuses. Eles não sabem quais são os deuses que as pessoas acreditam. Por isso eles dizem namastê. Ah, que isso? Isso é algo apenas cultural. Não é apenas cultural. Porque lá no Nepal, quando eles se convertem, eles não admitem mais cumprimentar as pessoas com namastê. Quando a pessoa se converte, eles fazem o mesmo gesto, bota a mãozinha, abaixa a cabeça e ele fala Jai Messi, Jai Mashi, Jai Messi. Ele não fala mais namastê. Sabe o que significa Jai Messi? Significa eu te cumprimento pela vitória de Jesus na cruz. Amém? Jai Messi, Jai Mashi. Jai significa vitória e Messi, Mashi significa Messias. É a vitória do Messias naquela cruz. Dá para saber quem é crente no Nepal. Dá para saber. Você vem falando, vem vindo namastê, namastê. É triste, porque quem sabe 90% do que você ouve é namastê. Mas quando nós chegamos no alto daquela montanha, uma mulher colocou um lenço sobre a gente, como fazem também na Índia, e ela olhou para mim e disse: Jai Messi. Um dia a palavra de Deus chegou aqui, acima da Coca-Cola. Passou da Coca-Cola e chegou no topo da montanha a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Passa mais uma para mim, por gentileza. E nós vamos trabalhar com essas crianças que vivem em situação de risco, vítimas do tráfico humano. Pode passar mais uma. Pode passar mais uma. Apresentando para essas crianças, como o pastor falou, eu sou palhaço. E esse tem sido o ministério que o Senhor tem me dado. Até aqui está legal, pode acender as luzes. Então, querido, não esqueça de orar pelos países asiáticos também, pelos aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Amém? Agora no mês de abril, no final de abril, comecinho de maio, eu estou indo de novo para o Nepal e para o Camboja para trabalhar com essas crianças novamente. Vai ser minha 5ª vez lá no Nepal, e esse é um povo que Deus me ensinou a amar, e minha alma se apegou a esse povo. Amém? Orem por esse missionário também. Bom, eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 4, versículo 35. Esse é um texto que você conhece. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Bom, ali está na NVI, então vou ler na NVI para ficar mais fácil para vocês. Diz assim, na versão NVI: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado, passemos para o outro lado, para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Preste atenção agora. Jesus estava na popa. Você sabe que o barco tem a proa e a popa. A popa é a parte de trás. Jesus, ele escolhe um cantinho na parte de trás do barco. Por quê? Porque Jesus quer dormir. Jesus está cansado, ele quer dormir. Ele vai na popa e ele dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Preste atenção. Então, tem algumas versões que está escrito almofadas, tem outras que está escrito travesseiro. Essa informação é importante, ok? Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Queridos, eu queria trazer uma reflexão sobre esse texto tão conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de trazer uma revelação nova essa manhã, amém? Para que possa transbordar o seu coração, principalmente dessa palavra chamada ousadia. Primeira coisa que você tem que entender, eu como ator faço isso em toda a Bíblia, é um problema meu, eu consigo imaginar a cena que eu acabei de ler. Eu consigo sentir a temperatura, eu tento imaginar o cheiro da região, e isso me dá mais paixão pela Bíblia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, Jesus está na frente do mar da Galileia. Ok? Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre o mar da Galileia, tem outros nomes na Bíblia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, é tudo o mesmo. Ele está na frente desse mar da Galileia. Agora um detalhe para você, a primeira coisa que me frustrou, quando eu cheguei em Israel, lá na Galileia, uma vez que eu tive a oportunidade de uma viagem missionária, de conhecer Israel, foi que não era um mar. Você sabia disso? Não é um mar, mar da Galileia, mas eu li tantas vezes na Bíblia, eu vi tantas vezes nas ilustrações, nos desenhos animados, era um mar da Galileia. Gente, esse é um lago que ele é grande, ele é muito grande, ele tem quase 14 a 20 quilômetros assim de comprimento, por uns 8 a 10 de largura, mas é um lago de água doce. Eu tive que descer, botar a mão naquele lago e beber assim, para ver que a água era doce. É um lago, não é um mar, mas é naquele mesmo lugar onde você viu tantas outras passagens bíblicas, onde Jesus anda sobre as ondas do lago da Galileia, onde Pedro pescava no lago da Galileia. Mas é um mar. Por que eles chamam de mar naquele lugar? Porque existem pequenas montanhas com frestas enormes que provocam ventos e provocam ondas nesse lago, ao ponto da navegação se tornar tão difícil quanto um mar. Mas depois, por curiosidade, joga no Google depois. Você vai ver que esse mar da Galileia é um lago. Jesus está na frente desse lago. Agora o que você precisa entender, antes de entrar no barco, é o que vem antes e o que vem depois do barco. O que vem antes? Depois você procura na tua Bíblia, você vai ver que Jesus reúne seus discípulos e ele fala assim: como podemos comparar o reino de Deus, o reino dos céus? Podemos comparar como o grão de mostarda. Você lembra dessa parábola, né? Jesus fala que a nossa fé deve ser como o grão de mostarda. Preste muita atenção que Jesus não diz assim: a sua fé deve ser do tamanhinho de um grão de mostarda. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia não está escrito que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, mas plantada se torna a maior das hortaliças. E fica tão alto que as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Em outro momento Jesus fala: se tivermos fé como o grão de mostarda, poderemos dizer às montanhas: saia daqui e vá para lá. Então Jesus está ensinando a esse povo, antes de entrar no barco, sobre fé. E agora eles entram no barco e eles são reprovados. Que coisa, né? Isso aconteceu muito comigo na escola. Eu lembro muitas vezes que eu ficava conversando na sala de aula e tinha um pouquinho de déficit de atenção, e ficava conversando um pouquinho na sala de aula, prestando atenção em outras coisas. A professora escrevia, quando terminava ela apagava tudo e falava assim: prova surpresa. Como assim? Prova surpresa, fechem os cadernos, agora vai ter prova. Tem um monte de gente rindo, porque já passou por isso. Lembra disso, gente? Isso aconteceu na faculdade, aconteceu na escola. Do nada, você não espera. Você recebeu a matéria, não prestou atenção na matéria, e agora vem a prova, e você é reprovado. É exatamente isso que acontece com os discípulos. Mas o que vem depois, gente, do barco? Depois do barco vem um cenário muito interessante. A Bíblia fala que Jesus queria entrar nesse barco porque ele queria chegar numa cidade chamada Gadara, onde tinha um homem, o Gadareno. Quando eu era criança, eu nasci num lar evangélico, eu ouvi muito essas histórias. Eu achava que Gadareno é o nome dele. Ô, seu Gadareno, tudo bem? Tudo bem. Mas Gadareno era um homem que nascia nessa cidade, na cidade chamada Gadara. Existiam vários Gadarenos, mas existia um em especial. E eu quero que você corra para a sua Bíblia, quem sabe você nunca tenha percebido isso. Esse homem Gadareno, ele era um endemoniado. Você entendeu ou não? Não era um endemoniado. Ele era um endemoninhado. Está na Bíblia. Olha aí. Ele era um endemoninhado. Vamos olhar de novo a origem da palavra? Endo, dentro. Demone, é demônio mesmo.
Ninhado é ninho. Esse homem tinha dentro dele um ninho de demônios, e não eram poucos. Quando Jesus olha para ele e diz: qual é o seu nome? O que ele fala? Meu nome é Legião. E não era Urbana. Legião era uma contagem. Legião é uma contagem romana, onde reuniam os homens, e aí falava para o capitão, para o general: quantos homens você tem? E ele dizia: 1 legião, 5 legiões, 10 legiões. Uma legião era aproximadamente 6.000 homens. Quando aquele homem diz assim: eu sou legião, ele está dizendo que dentro dele, aproximadamente 6.000 demônios fizeram um ninho dentro dele. A situação era horrível, a Bíblia fala sobre isso. Esse homem vivia no cemitério, e ele passava com os braços nas pedras, se cortando. Ele devia estar cheio de cicatrizes, sem tomar banho, barbudo, cabeludo. As pessoas prendiam ele com correntes, e esses 6.000 demônios davam forças para que ele arrebentasse as correntes. Está na Bíblia, é só você ler. Continuando o texto, você vai ver isso, o que acontece. Jesus expulsa aqueles demônios, e agora, querido, preste atenção. Aquele homem olha para Jesus e fala assim: deixa eu ir com você, deixa eu entrar no barco, eu estou apaixonado por Jesus. Eu virei crente de verdade. Sabe o que Jesus fala para ele? Não. Como assim? Eu quero andar com Jesus. Jesus fala: não, você não precisa andar comigo dentro do barco, o teu ministério vai ser outro, você continua andando comigo. Agora vai para sua casa e conte tudo aquilo que você viveu. Mas eu não sei falar, eu acabei de conhecer a Jesus, eu tenho que fazer teologia. Não, conte apenas aquilo que eu fiz por você, só isso. Que você vivia no cemitério, que você comia lixo, que você não cortava o cabelo, não cortava a barba, que você andava gritando, andava com correntes. Existiam 6.000 demônios em você, e você conheceu a Jesus Cristo, que o libertou. Só isso, só isso. A Bíblia fala que depois Jesus encaminha aquele homem para Decápolis, para as 10 cidades vizinhas. Deca, 10, e polis vem de metrópolis, são cidades. As 10 cidades circunvizinhas de Gadara. Querido, eu estive na Jordânia, trabalhando lá com os refugiados sírios e iraquianos, 2 vezes. E quando eu estava na Jordânia, nós fomos numa igreja. Era uma igreja que ficava mais embaixo, assim, não era subterrânea, também não era uma igreja escondida. Lá na Jordânia o evangelho é liberado desde que seja no lugar certo, e tem que ser demarcado, tem que ter uma cruz bem grande na frente da igreja e na casa dos cristãos. Isso é uma forma do governo saber onde os cristãos estão. E lá nessa igreja, nesse lugar mais baixo, o louvor um pouquinho mais baixo, Deus falou comigo em árabe. Mas Hudson, você fala em árabe? Eu não falo árabe. Como assim? No meio do louvor em árabe, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus foi me enchendo. Eu não estava entendendo nada que eles estavam cantando, mas eu sabia que Deus estava naquele lugar. Quando terminou, eu fui falar com o pastor. O pastor falava um pouquinho de inglês. Eu falei com ele: pastor, eu fui muito abençoado na sua igreja. Ele falou: nós também fomos muito abençoados com vocês, missionários aqui. Eu falei: pastor, mas eu fui mais. Ele falou: não foi não. Nós somos gratos pelos missionários, porque nós somos frutos de um missionário. Eu falei: quem? Deve ser dos grandes. Deve ser Billy Graham. Deve ser um missionário desses famosos aí, atual. Isso é uma coisa atual. E ele falou para mim assim: não, nós somos frutos de um missionário muito mais antigo. Mas quem? Um homem gadareno. Eu falei: como assim? Você lembra daquelas Decápolis? Lembro. 9 daquelas Decápolis, aquelas 10 cidades, fazem parte da Jordânia. Uma delas se chama Damasco e faz parte da Síria. Amém, queridos? Aquele homem gadareno, ele foi para a Jordânia, ele foi para a Síria, e ele compartilhou a palavra de Deus. E de alguma maneira, quem sabe muitos anos depois, eu estava numa igreja que era fruto de um missionário. Amém? Agora que eu vou entrar no texto, você já está cansado? É porque agora que vai começar, gente. Está tudo bem? Que bom. Porque antes eu falei para você o que vem. Nós falamos sobre fé. O que acontece quando Jesus nos ensina sobre fé. Aí vem o barco que é a prova, mas o que vem depois do barco? Vem um cenário de libertação. Vem um cenário de envio missionário.
vem um cenário de alegria dentro de uma casa. Eu fico imaginando os pais desse gadareno, a família desse gadareno, dele voltando para casa. Esse homem estava sujo, a gente já tinha dado ele como morto, agora ele está vivo. Eu tenho feito um trabalho todos os anos na Cracolândia, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, junto com algumas missões que resgatam esses viciados ali no crack. Queridos, eu fico imaginando esse gadareno como viciado do crack, barbudo, sem tomar banho, sem dormir há tantos dias. A alegria desse homem quando volta para casa liberto é tremendo. Mas agora o que vem dentro do barco? Agora que vai começar. A primeira lição que eu aprendo nessa história que nós lemos em Marcos é que Jesus nos faz o convite. O convite é: vamos entrar no barco, passamos do outro lado, vamos para a outra margem. Jesus faz um convite para aqueles discípulos. Jesus não empurra ninguém para dentro do barco. Se algum daqueles discípulos falasse assim: eu não quero, Jesus, te espero aqui, Jesus iria permitir. Jesus faz um convite: entrem no barco. E isso não é fácil. Você sabe por quê? Porque aqui no continente, em terra firme, eu estou seguro. No barco eu perco o controle. No barco ele se balança. Eu dependo do vento, eu dependo de condições climáticas, eu dependo de Deus. Mas aqui eu me garanto. Dentro do barco já é mais difícil. E eu conheço tantas pessoas, não nessa cidade, na minha, lá em Maringá, não nessa igreja, na minha igreja, que tem medo de entrar no barco. Eles estão na grande nave, eles são simpatizantes do Evangelho, eles são crentes de carteirinha, eles permanecem, eles se apresentam, são até dizimistas, mas eles não entram no barco. Quando aparece um desafio, quando aparece a oportunidade de serem ousados, eles não têm essa coragem. São pessoas que ficam assim, coloca o pé no continente, aqui eu estou seguro, e um pé no barco, e eu fico controlando o barco. Eu puxo para cá, ele vai embora, está me levando, eu puxo de volta, porque eu gosto do barco. Não é que eu não gosto do barco, eu gosto do barco. Esse lugar é maravilhoso, tem ar-condicionado, as pessoas são simpáticas, o louvor, o som, as cadeiras são estofadas, o cuidado que eles têm com as minhas crianças, eu gosto daqui. Mas na hora de entrar no barco com os dois pés, nós temos medo. Quem sabe você teve um passado ruim, quem sabe você tem um monte de coisas para me justificar porque você tem medo. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: nunca tenha medo de entrar no barco onde Cristo está. Amém? Eu lembro quando era criança que a gente cantava uma musiquinha: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco está tudo bem. O problema é entrar no barco onde não está Jesus Cristo. Vou te dizer algo: eu prefiro estar num barquinho pequenininho com Cristo do que estar dentro de um Titanic sem Ele. Você lembra dessa história? O Titanic era um barco mais moderno que já haviam construído, o mais confortável, era o sonho de todo mundo. Quando foram entrevistar um engenheiro, sabe o que ele disse? Ele disse assim: nem Deus afunda esse barco. Não está na Bíblia, gente, está no Google, você pode procurar depois. Mas o engenheiro disse: nem Deus afunda esse barco. Na primeira viagem ele afundou, porque Cristo não estava naquele barco. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, querido, não tenha medo. Eu tenho um amigo da minha igreja, e ele cresceu comigo. E esse amigo, ele é um menino crente, e Deus abençoou muito ele. Ele foi um cara ousado nos negócios, ele investiu, e hoje ele é um grande empresário, jovem e um grande empresário, menino crente. Ele cuida bem da família dele, ele é dizimista, tudo certo. E ele é um dos meus mantenedores. Ele me ajuda nessas viagens que eu faço, me ajuda ali, eventualmente, me dá uma oferta. E quando eu falo para ele assim: olha, eu queria muito que você fosse comigo nessa viagem, ele fala assim para mim: para onde você vai? O olhinho dele brilha. Eu falo: para onde você vai? Agora eu estou indo para o Nepal. Ai, que legal. E o que você vai fazer lá? Eu vou trabalhar com as crianças vítimas do tráfico humano. Gente, existe isso mesmo? Ele faz um monte de pergunta, ele fica apaixonado. Quando eu falo para ele: então vamos comigo, ele fala: não, dessa vez eu não posso.
Dessa vez eu não posso. É porque não, eu tenho umas coisas para fazer, dessa vez eu não posso. Você tem que me avisar com antecedência, não é assim. Aí eu comecei a convidar ele com 1 ano de antecedência. Rapaz, daqui 1 ano eu volto para lá. Sério, o que você vai fazer? Nós vamos para lá, para o Oriente Médio, trabalhar com crianças vítimas ali, né, das guerras, do Estado Islâmico. Gente, eu vi isso na TV. Gente, quanto tempo você fica lá? 10 dias, acho que 10 dias. Acho que dá para ficar 10 dias. Ai, que beleza. E eu começo a falar, então vamos. Não dá. Não dá. E na última vez que eu convidei ele, eu falei, por que não dá? Ele falou assim para mim, sabe o que é? Eu tenho medo de gostar. Aí eu olhei para ele e falei assim, então pode ficar com medo mesmo. Pode ficar com medo. Pode ficar morrendo de medo. Porque você vai gostar. Botou o pé em missões, você vai gostar. Vai ficar apaixonado, não vai parar de pensar na próxima. Você vai mudar a sua forma de pensar. Você vai ver que você não precisa de tanto. Você vai ver que você gasta muito mais do que você precisa. Você vai ver que não é merecedor de tanto. Pode ficar com medo, não vai não. Não vai não. Isso é só para gente ousada, não vai não. Não vai não. Isso mexeu no brio dele. Como assim? Como assim não vai não? Que eu não posso? Falei, não, você pode, mas já faz 10 vezes que eu te convido e você não vai. Eu vou, tá? Eu vou. Querido, não tenha medo de entrar no barco. Ele ainda não foi. Tá? Que eu sei que você estava esperando agora aqui, ó. E a notícia é que ele foi. Mostra a foto dele comigo. Não tem foto. Ele não foi ainda. Ele foi em oração. Vou orar por você. Eu vou investir em você. Mas ele ainda não foi. Mas, querido, não tenha medo de entrar no barco. Isso se chama ousadia. Vem à mente um texto que está lá em Josué. A Bíblia fala que, você lembra, né? Voltando um pouquinho mais, a Bíblia fala que Moisés libertou o povo do Egito. Você lembra dessa história? Quando ele está saindo do Egito, o faraó se arrepende. Você lembra disso? Ele está andando agora com o povo, o exército do faraó está vindo, e na frente tem o Mar Vermelho. O que Deus fala para Moisés? Moisés, levanta o seu cajado, levanta. Fica com medo não, está tudo bem. Agora bata o cajado na água, não vai nem molhar o pé, tá? Só encosta o cajado na água que eu vou abrir o Mar Vermelho, vocês vão passar em seco, e depois eu vou fechar em cima do exército inimigo. Você lembra dessa história? Isso vai acontecer de forma parecida um pouquinho mais à frente em Josué. Sabia disso? O legado de Moisés foi Josué. Josué agora assume, né, toda aquela liderança que Moisés tinha. Então agora Josué ele está andando com o povo de Deus, levando a arca, com os sacerdotes e tudo mais. E de repente agora ele está na frente de um mar de águas. Mas não é mar, é água doce. É o Rio Jordão. A Bíblia fala que o Rio Jordão estava tão cheio que ele transbordava em ambas as margens. Não tinha como passar. O pessoal correu para Josué. Josué, o que vamos fazer? Ele não está nem fugindo do exército. Ele só tem que passar por ali. E não dá para passar pelo rio porque ele está transbordando. Eu fico imaginando Josué. Calma aí, isso aí já aconteceu uma vez. Com o meu chefe. Com Moisés, eu lembro. É só pegar um pedaço de pau. A gente ora primeiro, encosta na água e o rio vai se abrir. Mas dessa vez, Deus está falando com Josué. Um homem ousado. Vem com Josué lutar em Jericó. Um homem que era líder. Um homem corajoso. Por isso Deus fala assim para Josué, Josué, dessa vez vai ser diferente. Como assim diferente, Deus? Não, dessa vez não encosta o pau e abre, vai ser diferente. Dessa vez eu quero os líderes. Chama os sacerdotes, quero 12 sacerdotes, levando a arca. Tá, e o que eu faço? Pede para entrar na água. Senhor, tem uns que não sabem nadar. Não, pede para pisar na água. Senhor, não é mais fácil o senhor abrir primeiro, depois a gente passa? Foi assim que foi com Moisés, para que mudar? Foi assim, é muito mais tranquilo, o povo é incrédulo, deixa o negócio levantar a água, e aí depois o pessoal passa. E aí sabe o que Deus fala para Josué? Bota os sacerdotes na frente, levando a arca da aliança, engata uma primeira e vai. Quando a planta do pé, quando eles pisarem na água, eu abro o rio. E querido, Deus faz um milagre tremendo.
Tremendo. A Bíblia fala que estava vindo o rio de fora a fora, escorrendo, e de repente uma muralha se levantou. Não precisava abrir em dois, foi uma só. Levantou, porque o rio estava vindo de lá, ó. E todo aquele povo passou no seco, porque aqueles homens tiveram ousadia de pisar na água. Eu quero experimentar um milagre, eu não quero ver. Deixa eu ver a pessoa indo, depois eu vou. Eu sou um cara um pouco corajoso, eu gosto de algumas coisas. Eu tenho um sonho de pular de paraquedas, ainda não tive a oportunidade. Mas antes do paraquedas eu tive um sonho também, uma vontade. Não sei nem se vinha de Deus, mas era uma coisa do meu coração. Um pouco corajoso e às vezes insensato. Mas eu queria pular de bungee jump. Sabe aquele negócio que você pula com um elástico? Eu queria. E eu todo corajoso. E eu e um amigo meu, a gente já tinha prometido um para o outro: quando a gente vê, nós vamos pular. Fechou, é nóis, toca aí. Quando nós vimos o bungee jump, a gente falou assim: deixa os outros pularem. E a gente olhou e falou: vamos ou não vamos? Não, deixa uns 10 pular para ver se o elástico está bom. E eles começaram a pular. A gente foi ficando na fila. Aí passaram na fila: pode ir na frente, a gente está sem pressa. Agora vai uma menina, vamos ver se aguenta a menina também. Aí pulava, a menina aguentou. A menina foi, a gente tem que ir. Aí de repente foi outro: olha, aquele ali é mais gordinho, deixa ele na frente. Se aguentar ele, aguenta a gente. E aquela fila indo, e o pessoal falou: vai ou não vai? Vamos sim. Aí eu olhei para meu amigo e falou assim: vai na frente. Que é isso, você é mais novo, vai na frente. Vou ficar aqui intercedendo. Aí até que chegou a minha hora. E eu não tive coragem de pular, você acredita? Eu pulei do bungee jump de uma forma diferente. Eu cheguei na ponta assim, eu olhei para baixo e falei assim: rapaz, dá para voltar? Ele falou: dá sim, mas deixa eu te ensinar, é tranquilo. O que você quer? Vai bem na pontinha, estica a mão para frente, é uma técnica deles, para ninguém jogar a mão para trás e pegar o cara que está aqui, ó. Estica a mão para frente, eu vou te segurar na calça aqui, ó, bem aqui, ó. Eu vou te segurar. Fica tranquilo, estou te segurando. E ele foi jogando e eu comecei a cair para frente, ele segurando aqui, ó. Eu falei assim: segura aí. Aí ele soltou e aí eu fui. Mas eu confesso que não foi um passo de ousadia minha, viu? Ainda bem que lá de cima não dava para ver que ele estava me segurando. Eu cheguei lá embaixo e falou: e aí, pulou? Tranquilo. Eu não era casado naquela época, eu namorava ainda, né, minha esposa. E ela olhou: como é que foi? Tranquilo. Que isso? Que ousadia. Querido, não tenha medo de entrar na água se Jesus te chamar. Amém? Querido, eu aprendo uma segunda coisa nesse texto que eu gostaria de descobrir. De verdade, se eu pudesse hoje fazer uma ligação para Jesus, aquela ligação direta, sabe? Mandar um WhatsApp para ele me responder rápido. Eu queria perguntar para Jesus: Jesus, que marca que era aquele travesseiro que você usou no barco? Porque eu queria ter o mesmo sono que o teu. Que em meio à tempestade, as ondas batendo e entrando dentro do barco, em meio ao vento, o barco balançando, aquele monte de marmanjão, aquele monte de pescador, gente. Pedrão estava lá, pescador, estava com medo ali, da onde ele aprendeu a pescar. Sabia nadar, mas estava com medo. Eu fico imaginando aquele monte de homem gritando: nós vamos morrer. Vamos lá, acorda o mestre. Que sono é esse que Jesus tem, que em meio à tempestade ele tem tempo para descansar? Porque eu, gente, tão imaturo, tão novo, em meio às dificuldades eu perco o sono. Eu tenho orado para Deus curar isso em cima na minha vida. A minha ansiedade, não é minha, eu não diria que é uma incredulidade, mas é uma ansiedade minha que me corrói a alma. É um problema meu, não é seu, não, isso acontece comigo. Dos pecadores que estão aqui, eu sou o maior, você acredita? Em meio aos problemas, eu perco o sono. Você sabe qual é um dos maiores problemas de um missionário? É a sua vida financeira, porque nós não trabalhamos mais. Trabalhamos, com salário, com 13º, com férias, com direito em carteira e tudo mais, uma aposentadoria garantida. Nós somos mantidos por igrejas, por empresários, família, mantenedores. E eu tive um desafio agora ano passado, muito grande. Deus falou muito comigo. Eu fui várias vezes para essa região da Ásia. E na última vez que eu estava lá,
Deus tocou no meu coração. Eu falando no telefone com a minha esposa, ela falava, como é que é aí? Porque eu fui sozinho nas outras vezes. Eu falei, é lindo, você ia amar as crianças iriam interagir com as crianças aqui. Ai, que demais. Eu fui gerando o amor por aquelas crianças na minha família. E Deus falou comigo, eu ainda estava no Nepal ainda. E eu falei, Deus falou assim comigo, o ano que vem você vai trazer tua família. Eu falei, é isso mesmo, Deus. O ano que vem eu vou trazer minha família. E eu cheguei em casa e falei, o ano que vem vocês vão comigo. As minhas crianças ficaram doidas. Uau, pai, como é que é a comida deles, o costume, aonde eles dormem. É verdade que não tem papel higiênico em muitos lugares. É verdade que não tem papel higiênico. O que eles fazem? Eles usam a mão. Mas a gente não precisa usar. A gente pode levar lenço umedecido. Papai, me ensina umas palavras ali naquela região. Olha, eu sei pouco, mas eu sei o obrigado. Eu fui gerando isso neles. No começo do ano passado, chegou o momento de comprar passagem. Eu liguei para um amigo meu, trabalha numa agência de viagens. Ele tira praticamente toda a comissão dele. Homem de Deus. Ele falou assim, eu vou te abençoar. Você viaja missionária? Vou te abençoar, tirando toda a minha comissão. Eu falei, quanto é que fica aí? A gente precisa ir para o Camboja, para a Tailândia, para essa região. Aí ele falou, Hudson, hoje está ficando 13 mil reais. Eu falei, misericórdia, pai de amor, tire a sua comissão. Ele falou, tirei tudo. Eu falei, não, você está enganado, é muito dinheiro, não faz isso comigo não. Ele falou, Hudson, eu seguro você uns dias aqui, parcelo, mas esse é o valor, pesquisa aí no Google. Aí eu falei, tá bom. Eu olhei para minha esposa e falei assim, vamos orar, para que comprar agora? Vamos orar, não estou sentindo paz. Beleza, passou 1 mês e meio, 2 meses, eu liguei de novo para ele, e aí, baixou? Ele falou, não, agora aumentou, agora é 15 mil. Misericórdia, essa era a resposta de oração. Subiu o preço. Amor, melhor a gente não ir, Deus está falando com a gente. E a minha esposa olhou para mim e falou assim, eu achei que Deus tinha falado que a gente ia. Vai que ele mudou de ideia. Olha aí, 15 mil. E aí eu fui ministrado. E eu sabia, e meu amigo falou, se você comprar daqui 1 mês vai ser 17. E se você comprar faltando 15 dias vai ser 20. Faltando 2 dias é 25. É assim que funciona, gente. Quanto mais perto da viagem, mais caro. E Deus falou comigo, eu falei assim, parcela isso aí. Ele falou, parcelo. E nós compramos, e parcelamos. E naquela noite eu perdi o sono. Eu fiquei pensando em todas as alternativas possíveis para pagar aquela passagem. Não, eu não posso, isso eu não consegui. Porque eu consigo para uma pessoa, agora para 5 pessoas, isso eu não consegui. Já sei, eu vendo carro. A gente não precisa de um carro tão novo. Pega o carro mais velho. A gente anda de Uber. Vamos vender o carro. Eu tenho um celular. Eu vou vender o celular, pegar um desses mais. É bom que nem tem WhatsApp. Eu pego um celular mais tranquilo. Eu fiquei pensando, eu perdi o sono. E Deus falou comigo de madrugada. Eu lembrei que a minha mãe, uma mulher de Deus também, a minha mãe tinha um livro de cabeceira. Eu era adolescente. E ela vivia lendo esse livro. Tinha 2 livros na cabeceira dela, a Bíblia e esse livro. E não foi assim 1 ano, foi a vida toda. Eu lembro daquele livro na cama da minha mãe. Sabe qual é o nome do livro? Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. Depois pesquisa no Google, você pode comprar esse livro. É um livro mais antigo, mas fala sobre experiências de um homem de Deus, onde Deus fez coisas tremendas enquanto ele dormia. E eu lembrei de um versículo, Salmo 127, 2. Você lembra desse texto? Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Deus estava falando comigo, Hudson, vai dormir que eu faço o resto. E eu comecei a lembrar de histórias onde Deus agiu de forma sobrenatural enquanto as pessoas dormiam. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, ali a partir do versículo 18, mais ou menos, 16, 18, você lembra desse episódio, está na dúvida, corre para a Bíblia, Gênesis 2, ali do 14 ao 18, 20, por ali, você vai ver que Deus, depois de ter criado Adão, Ele deu uma ordem para Adão, uma cena muito bonita. Deus coloca todos os animais em pares, macho e fêmea, numa fila enorme, e pede para Adão dar o nome para os animais. Você sabia disso? Não foi Deus que deu o nome para os animais. Deus criou os animais. Quem deu o nome foi Adão. Deus deu essa governança para o homem.
você dá um nome. E a Bíblia fala que Adão ficou ali, quem sabe dias. Eu fico imaginando aquela fila enorme. Eram animais e as aves. Ele olhou para um e falou: daqui vai chamar macaco, esse daqui vai chamar macaca, pode sair. Esse daqui vai ser elefante, esse daqui vai ser elefanta ou elefoa. Vai ser uma briga sempre, pode passar. Aí esse daqui vai ser girafa, esse daqui vai ser rinoceronte. Ele foi dando nome para os animais, todos. E ele ficou triste. A Bíblia fala que ele procurou e ele não achou nenhuma companheira. Gente, desculpa a minha mente fértil aqui, fértil. Eu fico imaginando, ele imaginando os animais. Aqui pode ser uma companheira? Não, muito baixinha. Essa aqui pode ser, não, muito alta. Essa tem muito pelo. Não, quero... A Bíblia fala que ele procurou e ele não encontrou nenhuma companheira. Está na Bíblia. E Deus amava Adão. Amava Adão. Era a melhor da criação dele. Eis que isso aqui é muito bom. É Adão. É muito bom. O resto é bom. Esse é muito bom. E aí Deus faz uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz assim, façamos uma auxiliadora idônea, uma ajudadora. Vamos fazer para ele uma companheira. E o que Deus faz com Adão, gente? Fala para ele assim, vai dormir. Dorme. Vai dormir. Vai dormir, deixa eu trabalhar. Vai lá. Vai dormir. E Deus tira uma costela de Adão, preenche o espaço com carne, dessa costela faz uma mulher, e eu fico imaginando essa cena. Eu imagino, gente, essa é a minha paixão pela Bíblia, porque eu imagino o que está aqui. Eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, vamos acordar? Vamos. Quem acorda? Deixa eu acordar. Adão, acorda. Adão, quando abre o olho, sabe o que ele encontra? A Miss Universo. Só tinha ela, gente. Era uma bênção, não tinha comparação, nada. Não tinha ciúmes, você olhou, não, nada. Era ela e acabou. Gente, preste atenção, era o melhor que Adão poderia ter recebido naquele momento. Era o melhor. E se Deus desse um PlayStation para ele? E desse um iPhone Pro 11? Deus conhecia o desejo do coração de Adão e falou: vai dormir, que enquanto você dorme, eu trabalho. Amém? Você não está cansado não, né, gente? Ai, que bom, porque tem mais casos que a Bíblia fala, sabia? 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. 2 Reis 19, 35. Vou contar a história, está na dúvida, corre lá. Porque às vezes dá uma dúvida, né? Mas está mesmo na Bíblia que eu conheço. Está nela mesmo. 2 Reis 19, 35 fala sobre um rei chamado Ezequias. Você lembra dessa história? A Bíblia fala sobre um outro rei inimigo, chamado Senaqueribe. E o rei Senaqueribe, ele se levanta contra esse rei chamado Ezequias. E ele manda uma carta para esse rei. Um pouquinho antes desse texto. Diz assim, eu vou acabar com vocês, vejam o que eu fiz com os deuses das outras nações. Eles falaram que era forte, mas eu destruía todos. Eu vou acabar com você, e vou acabar com o teu Deus. O rei Ezequias, sabe para onde ele foi? Para a igreja, para o templo. Ele chegou no templo, se ajoelhou e falou assim: Deus, salva-nos, não posso fazer mais nada. É verdade que o rei Senaqueribe tem mais soldados do que o meu, muito mais. É verdade que ele destruiu todas as outras nações, mas salva-nos, para que ele saiba que existe Deus em Israel. Ele ofendeu a Deus, salva-nos, Senhor. A Bíblia fala que esse rei Senaqueribe, ele tinha 185 mil soldados. Você entendeu esse número ou não? Parece que Araçatuba tem próximo de 180 mil habitantes. É uma cidade do tamanho de Araçatuba, só de homens, que conseguiam levantar uma espada e um escudo. Não é uma igreja, é uma cidade. 185 mil assírios. Aquele homem ora a Deus e sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Como é que pode? Que fé é essa?
Senhor, no lugar dele, será que eu dormiria? Amanhã cedo eu tenho que lutar contra 185 mil assírios, eu não tenho soldado suficiente, ele estraçalhou com todos os outros homens, ele acabou com as outras nações, e agora ele me ameaçou. Ele vai dormir. E sabe o que Deus faz enquanto ele dorme? A Bíblia fala que ele mandou um anjo, não foi Jesus que desceu, porque precisava de um homem muito forte, ele mandou um anjinho guerreiro, e a Bíblia fala que esse um anjo matou 185 mil assírios. Aí minha imaginação me pega de novo. Agora imagina o rei acordando no dia seguinte, acordou, ai amor, vou lutar, não sei se eu volto. Tomou um café, a Bíblia fala que eles foram para o campo de batalha, e quando eles chegaram no campo de batalha, eles encontraram 185 mil cadáveres. E eu fico imaginando um olhando para o outro. Espera antes de aplaudir, o pessoal gosta de aplaudir aqui, né? Espera só rapidinho, depois você pode aplaudir a Jesus. Eu fico imaginando um olhando para o outro. O que aconteceu? Será que foi uma doença? Vamos ler, gente. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. E eu fico imaginando o povo olhando para o que aconteceu? Não sei, será que foi uma doença? Será que eles se mataram entre eles? Porque tem outros episódios na Bíblia de guerra onde eles se mataram entre eles. E não foi isso que aconteceu. E aí eu fico imaginando um olhando para o outro, e de repente Ezequias falando, gente, eu esqueci de falar a vocês, eu devia ter falado ontem. Eu orei. Ai, desculpa, gente, esqueci de falar, mas eu pedi para Deus ontem. Esqueci, a gente não precisava nem ter vindo aqui. Ô fé! Que fé é essa? 185 mil assírios. Querido, eu vou contar a última história, tá bom? Deus trabalhando no período da noite, pode ser a última, e tem mais, tá? Vou contar a última. Lá em Esther, é um livro pequenininho, conta a história de uma mulher chamada Esther. Essa mulher, ela se casou com o rei Assuero, que era um rei persa. Não era um rei de Deus não, mas ele era um rei que tinha levado cativo todo aquele povo judeu e tudo mais, já tinham passado na geração dele. Então está lá, o rei Assuero casado com uma mulher de Deus, chamada Esther. Esther, ela tem um tio, chamado Mordecai ou Mardoqueu, é o mesmo. Esse tio está lá auxiliando e está lá ajudando Esther. O rei Assuero tem um governante, um comandante, era um homem acima de todos os outros príncipes. O nome dele é Amã, um homem que não era de Deus. E o rei falou assim, quando Amã passar, todos se ajoelhem. E Amã passava, e aquele homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, ele não se ajoelhava. E o pessoal olhou e falou assim, por que você não se ajoelha? Porque eu só me ajoelho perante o meu Deus. Aquilo enfureceu o coração de Amã, enfureceu. Sabe o que ele fez? Vou fazer uma forca para matar esse Mardoqueu. Uma forca enorme, de quase 20 metros de altura. Aqui deve ter 10, gente. Ele falou assim, vai ser tão grande essa forca, que todo mundo vai ver o que acontece com aquele que não se ajoelha perante os meus pés. Ele faz a forca. A forca está pronta, já está na minha casa. Agora eu vou falar com o rei já me liberou, ele me deu até o anel real. Agora o rei vai me autorizar a enforcar o Mardoqueu. Eu vou lá falar com ele. E ele está tão ansioso para matar o tio de Esther, que ele vai lá, ele faz vigília à noite. E o rei Assuero foi dormir. E sabe o que diz em Esther capítulo 6? Que ele perdeu o sono. Não conseguia dormir. Contou carneirinho, trouxe um homem para tocar harpa, nada fazia ele dormir. E ele falou assim, gente, não consigo dormir. Já sei o que é bom, uma leitura, né? Traga para mim o livro das crônicas do rei. Tudo que acontecia no reinado dele, um escriba, ele escrevia ali. Ele escrevia, hoje nasceu gêmeos, e o Senhor que deu o nome. Hoje choveu muito, destruiu o telhado. Hoje aconteceu, ele escrevia tudo ali. E ele lendo lá, eu lembro desse dia. E ele viu ali um atentado contra a vida dele. A Bíblia fala que existiam 2 homens que eram seguranças dele, guardas, que ficavam ali na frente, 2 eunucos. A Bíblia fala que esses 2 homens queriam matar o rei. Mas o tio de Esther ouviu eles conversando e avisou o rei antes. O Mardoqueu foi lá e falou, rei, aqueles 2 querem te matar. E aí o rei foi lá e matou aqueles 2.
E aí ele olhou para os escribas, para os jovens que trabalhavam com ele, e falou assim: gente, esse homem salvou minha vida. O que eu fiz para ele? Isso de madrugada, gente. De madrugada. Mardoqueu estava dormindo, quem sabe. E aí os meninos falaram assim: o senhor não fez nada. Como não? Eu preciso honrar esse homem. Tem alguma pessoa que eu posso pedir um conselho? Algum dos meus homens? Ah, tem o Amã. Ele está aqui no pátio. Ele está querendo falar com o senhor. Está um tempão já querendo falar com o senhor, esperando o senhor acordar. Mas já que o senhor está acordado, chama ele. Amã se aparece. E aí o Amã falou assim: seu rei, que bom que o senhor me chamou, porque eu queria falar com o senhor. Não fala nada, Amã. Não fala nada. Não, mas é que eu tenho um pedido. Não fala nada, Amã. Eu tenho um pedido para você. Eu quero um conselho. O quê? O que faria o rei a um homem a quem ele quer honrar? Amã pensou: quem mais ele quer honrar a não ser eu? Ele está falando de mim. Eu vou fazer tudo que eu queria, tudo. Veja bem, rei, veja bem. Um homem a quem o próprio rei que gostaria de honrar. Bom, eu vestiria esse homem com as próprias roupas do rei. Colocaria no cavalo real, naquele cavalo que só o rei anda. Colocaria a coroa do rei sobre a sua cabeça. E levaria, um homem muito assim importante do reino, levaria puxando ali o cavalo e dizendo assim: vejam, meus amigos, é isso que o rei faz a um homem a quem ele quer prestar honra. E aí o rei olha para Amã e fala o quê? Oh, querido, que ótima ideia, faça isso com Mordecai, com aquele homem que você tinha comentado. Você ia falar dele, é isso? O que mais você ia falar? Pode falar para mim? Veja bem, rei, vamos fazer isso primeiro, né? Depois eu faço, né? Depois eu falo para o senhor o que aconteceu. Não, você não quer aproveitar e falar: não quero não, que é isso? Que é isso? Isso aqui é muito mais importante. A Bíblia fala que Amã puxou o cavalo, com Mordecai em cima, vestindo as vestes do rei, a coroa do rei. E ele gritava: é isso que o rei faz a um homem, aquele que quer prestar honra. A Bíblia fala, gente, depois você leia Esther capítulo 6. A Bíblia fala que o Amã, ele ficou com tanta vergonha, que ele cobriu a cabeça, abaixou a cabeça e correu para casa, de tanta vergonha que ele estava. Agora é hora de você aplaudir. Espera, Deus te livra dos seus inimigos enquanto você dorme, amém? Glória a Deus, amém, gente? Eu finalizo só lembrando que depois de Jesus ter levantado, acalmado a tempestade do lado de fora, primeiro ele acalmou o vento, as ondas, ele teve que acalmar outra tempestade que estava no coração daqueles discípulos. Eram duas tempestades, uma natural e outra espiritual. Ele teve que olhar para os discípulos, depois de ter acalmado: e vocês, homens de pouca fé, não entenderam nada ainda, nada. Fizeram tempestade em copo d'água. E nós fazemos tempestade em copo d'água, gente. Muitas. Em meio a essas tempestades, você esquece do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu trabalho com adolescentes. Uma vez um adolescente falou assim para mim: ô tio, eu preciso que o senhor ore por mim, tio. Ora por mim, tio. A minha alma, ela falou desse jeito: a minha alma está desfalecendo, tio. Eu falei: uau, que termo bonito, né? A minha alma está desfalecendo. Ela falou assim: eu estou sentindo uma angústia de morte. Eu falei: misericórdia, vamos orar. Vamos orar. O que aconteceu? 14 anos. Terminei com meu namorado. Eu falei: você namora? Ela falou: sim, terminei. Eu fico imaginando, deve doer muito, né, gente? Terminar um relacionamento. Quanto tempo vocês namoravam? 3 semanas. 3 semanas. Eu falei: 3 semanas? E você está sentindo uma angústia de morte? Eu vou morrer. Não vai morrer não, filha. Vou sim. Não vai. Não vai. Tempestade em copo d'água. Não vai. Não vai. Nós vamos orar, Deus vai acalmar o teu coração. Na hora certa Deus vai levantar um homem do Senhor para você. Não morre. Eu perdi o emprego, eu vou morrer. Não vai ser fácil, mas não morre. Eu estou gripado, eu vou morrer. É sério, eu estou gripado, eu vou morrer. Eu estou sentindo, eu acho que eu vou morrer. Não morre, querido, tem remédio. Que tempestade é essa em copo d'água que você faz? Deus acalma lá fora, e a minha oração é que essa manhã Ele acalme o seu coração também.
Aquele povo não conhecia Jesus. Um olhou para o outro e falou assim: quem é este? Quem é este? Que até o vento o obedece. Como assim, quem é esse? Você está andando com um homem que você não sabe quem é? Quem é esse? É Jesus, o Filho de Deus. João Batista, quando viu Jesus, ele parou tudo e falou assim: acabou o batismo, gente, acabou. Tudo que eu fiz acabou. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei quem Ele é. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção? Pode ser? A gente canta, a gente reflete, depois eu oro para a gente finalizar. Pode ser, gente? Querido, essa manhã eu gostaria que você pensasse muito em duas coisas. Duas coisas. Você está em que lado do barco? Lado de dentro ou lado de fora? Quem sabe Deus está desafiando você para trabalhar em alguns ministérios, para viagens missionárias, para ser um dizimista, para ser um ofertante, um mantenedor. Deus está desafiando você para somar em algum ministério dessa casa, e você ainda fica com um pé no barco e um pé no continente. Quem sabe Deus já te chamou para uma viagem missionária, você nunca teve coragem de botar os dois pés no barco. E eu queria que você avaliasse também aquilo que tem tirado o seu sono. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu gostaria de orar com você. Você que tem perdido o sono. Você que toma até remédios para dormir. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas minha mãe dizia, né? Eu não dormia até você chegar. Essa noite o descanso chegou na tua casa, amém? Essa manhã, né? Essa noite o Senhor vai te dar uma noite de descanso, o travesseiro da paz.
gostaria de orar com aqueles que foram desafiados também a ter mais ousadia. Esse ano 2020 é um ano de ousadia na sua vida, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios. Por isso não tenha medo de entrar no barco onde Jesus está. Amém? Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Gostaria de orar contigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. O que lemos hoje, o que aprendemos hoje é tão somente a Tua Palavra. Pai, essa manhã, ó Deus, eu oro por aqueles que precisam de ousadia. Aqueles, ó Pai, que estão com um pé no continente e um pé no barco. Pai, nós entregamos os nossos medos no Teu altar. Entregamos, ó Pai, as nossas angústias, nossas ansiedades no Teu altar. E essa manhã, ó Pai, entramos com os dois pés no barco onde está Jesus Cristo. Muitas vezes não sabemos para onde esse barco vai nos levar, mas não temos medo de estar debaixo da direção de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso Salvador. Pai, essa manhã eu oro por aqueles, ó Deus, que perderam o sono durante muito tempo, que às vezes estão preocupados com a semana que começa, com a saúde, com as finanças, com os filhos. Pai, existem coisas que nós não podemos fazer, mas nós cremos num Deus que tudo pode fazer. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, cuide, ó Pai, das nossas ansiedades. Acalma o nosso coração, essa tempestade no meu coração. Queremos enxergar o cenário que vem depois da tempestade. Um cenário de libertação, de alegria na família, de envio missionário. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor falou conosco essa manhã. E pedimos, ó Deus, que durante, ó Pai, essa tarde, esse dia, o Senhor continue ministrando, não só no nosso coração, mas no da nossa família também. Para que possamos sair daqui, ó Pai, revigorados, fortalecidos e ainda mais apaixonados por Ti. Essa é minha oração, em nome de Jesus.